Olá! Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o relato de experiência e como construir um relato de experiência, que é o nosso próximo desafio. Começamos pelos direitos autorais, a autoria. É importante que vocês tenham cuidado quando vocês utilizarem as publicações de outras pessoas, que existem textos maravilhosos na internet, existem relatos maravilhosos na internet, que vocês referenciem essas pessoas. E há duas formas de referenciar quem já publicou algum texto, algum comentário na internet. A primeira forma é quando a gente pega exatamente como está na internet, ou como está no texto, no livro. Então, se eu pego palavra por palavra como está escrito, isso eu vou colocar entre aspas e vou colocar o sobrenome da pessoa, o ano que foi publicado e a página onde foi retirado. Como são publicações científicas, todas as publicações vão ter uma página, só vocês procurarem um pouquinho. Depois, a referência completa vocês colocam na parte de referência completa. Mas assim, vocês evitam de plagiar outros textos. Vocês estão dizendo, olha, eu achei muito interessante isso, mas é dessa pessoa que ela escreveu exatamente assim. Essa é uma das formas. A outra forma que nós utilizamos de autoria, de utilizar os autores nas nossas publicações, no nosso relato de experiência, é quando nós trazemos a ideia do que a pessoa publicou. Por exemplo, a pessoa falou sobre redes sociais, a importância das redes sociais na educação e que elas devem ser mais utilizadas. Eu vou colocar a ideia principal dela, claro, não posso fugir dessa ideia, mas eu vou colocar com as minhas palavras, não exatamente como ela publicou, mas ainda assim é a ideia da pessoa. Logo, eu tenho que colocar o sobrenome dela e o ano, para dizer, essa ideia não foi minha, essa ideia foi de uma outra pessoa que se chama fulano e foi publicado no ano tal, certo? Como fazer essa referência certinha, vocês vão achar no template que a gente vai publicar para vocês. Mas o que a gente queria frisar é não plagiem, não façam plágio. O que significa? Se vocês acharem algo na internet, copiarem como está, vocês têm que colocar entre aspas e tem que colocar a referência, que é o sobrenome, o ano e a página. Outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre a estrutura do relato de experiência. Existem várias estruturas, mas nós publicamos para vocês uma estrutura já pronta, que é um template. Então vocês vão ver ali que tem a explicação do que a gente vai precisar em cada uma das etapas desse relato de experiência. Mas basicamente o que a gente pede é um resumo. Primeiro, um resumo que a gente faz por último. É estranho, não é? O resumo a gente faz por último porque a gente aborda o objetivo do relato, a gente aborda ali a questão de como foi realizado, os resultados, os dados realmente. Então, por isso, a gente acaba fazendo o resumo por último. Esse resumo sempre é pequenininho, vocês vão ver no template. Em seguida vem a introdução. O que é a introdução? É fazer um contexto de onde estamos trazendo esse relato. Esse contexto atualmente é um contexto pandêmico, então vocês estão numa pandemia, é um contexto remoto, porque vocês estão trabalhando com ensino remoto, ou ensino híbrido, ou escalonado, enfim, como vocês tiverem, vocês têm que trazer esse contexto da escola de vocês. É importante também salientar que vocês não podem trazer o nome da escola, não é pertinente trazer o nome e identificar essa escola. Quanto mais anonimato a gente deixar, melhor será. Porque afinal, vai ser uma publicação, vai ser algo que alguém vai lá e vai ler e vai querer referenciar também. E fica muito chato quando aparece o nome, enfim, os dados, a gente começa a pensar sobre eles. Então, nesse contexto, vocês vão trazer a importância ou não da tecnologia para vocês, nesse contexto, como vocês pensaram na tecnologia para contribuir desafios para o contexto da pandemia, do ensino remoto, ensino híbrido, ensino escalonado, enfim, contexto da escola pública, privada de vocês, ok? Essa é a introdução. Em seguida da introdução, a gente tem que ter um pedacinho pequenininho assim sobre a questão teórica. Bom, eu falei que é importante a tecnologia, mas quem falou antes de mim, e existem muitos que já falaram, que a tecnologia é importante. Se eu vou utilizar os laboratórios remotos na minha sala, o que são laboratórios remotos? Então eu tenho que trazer um pouquinho sobre isso. Porque o conceito que a gente tem de laboratório remoto pode ser que não seja o mesmo conceito de outras pessoas.
você tem que deixar claro para a pessoa. Eu estou trabalhando com laboratórios remotos, laboratórios online, nesse conceito aqui. Significa isso. Eu estou trabalhando numa cultura maker no conceito tal, que significa isso. Então é isso que vocês têm que trazer. Em seguida vocês vão trazer a metodologia, dizendo qual escola foi, se foi pública, se foi mais de uma turma, se foi uma turma só, que turma foi essa, qual é que é a turma de ensino médio, é turma do nono ano, que pessoas são essas, que tipo de, como é que foi feito a tua experiência? Ah, primeiro eu fiz o planejamento, depois eu fiz a questão escolhi os recursos dos laboratórios remotos, depois eu apliquei os laboratórios, pedi para eles responderem as atividades, aí eu perguntei se eles gostaram das atividades, aí eu usei um questionário, olha aí tem a pesquisa, aí eu usei um questionário perguntando o que eles acharam dos laboratórios remotos. Então, esse passo a passo que vocês estão fazendo nas aulas de vocês vão descrever na metodologia. Isso tudo, claro, de uma forma que a gente possa entender como foi o primeiro passo, segundo, terceiro, bem claro. Qualquer coisa, você sempre entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. Depois das metodologias, vem a parte mais interessante, que são os resultados. Os resultados vocês vão trazer as telas, como é que vocês planejaram as aulas de vocês, vocês vão trazer as atividades de vocês, como é que os alunos interagiram, como é que foi a resposta dos alunos, o questionário, o que eles responderam no questionário, eles se sentiram satisfeitos com o que vocês planejaram e aplicaram. Aí vem realmente aquela parte que a gente sente um pouquinho do gostinho pessoal ali, nossa, olha que legal, deu certo, não deu certo, né? As tentativas da pesquisa. Por último, vem as considerações finais, então o fechamento ali de tudo isso que vocês foi o processo, ponto de vista de vocês e as referências bibliográficas que a gente vai utilizar durante o texto. Então esse template explicadinho com mais detalhes está disponível para vocês, ok? Qualquer coisa, entre em contato. Um outro ponto importante no relato de experiência é a linguagem. Cuide com a linguagem que vocês vão utilizar. A gente não pode usar uma linguagem informal, mas sim formal, mais acadêmica, porque vai virar uma publicação, certo? Então, o que seria essa linguagem? Não utilizem a primeira pessoa. Nós fizemos, fazemos, nós, não sei o quê. Não, é a terceira pessoa. Vocês têm que se posicionar fora daquilo ali. É estranho, porque vocês estão dentro do contexto. Mas aos pouquinhos vocês vão se adaptando, ok? Então, utilizar a terceira pessoa sempre na escrita. Também cuide com os termos que a gente usa no senso comum, ou mesmo gírias. Tente utilizar termos mais acadêmicos, ou seja, termos, palavras que não fujam do contexto acadêmico, ok? Algumas outras dicas é importante vocês cuidarem para que ver se a frase tem estrutura. O que é uma estrutura? Início, meio e fim. Então, se vocês tiverem dúvida se tá bom ou não aquele texto, uma dica é vocês pegarem o texto depois de finalizado e ler em voz alta. A gente percebe os nossos próprios erros quando a gente começa a escutar o que a gente escreveu. Veja se tem relação um parágrafo com o outro. Eles têm que ter uma relação um com o outro, ou seja, os ganchos, né? A gente tem que comparar um parágrafo e puxar já a próxima ideia. E aí a gente faz esses pequenos ganchos, ok? Outras dicas de estrutura de linguagem a gente vai dando para vocês ao decorrer da escrita, no próprio texto de vocês que a gente vai acompanhar. Mas sempre lembre de cuidar de escrever de uma forma correta e se tiverem dúvida, a internet está cheia de possibilidades para nos ajudar, tanto na escrita como no próprio editor de texto que já nos ajuda aí na gramática e na ortografia, não é verdade? Então até a próxima. Tchau, tchau!